Meus irmãos, meus amigos, desejo a todos muita paz. Sejam bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas e vamos rogar a Deus, que encha nossos lares de paz e muito entendimento. Gente, hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos e vamos fazer um estudo muito especial. Nós vamos falar de uma das bem-aventuranças anunciadas por Jesus. Está no Mateus 5,4, que diz assim: bem-aventurado os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Vejam a importância dessa fala de Jesus. Nós já sabemos hoje, pela informação dos espíritos superiores, que a terra se encontra em franca transformação, que a terra estará mais adiante no patamar, saindo de provas e expiações, para um mundo de regeneração, onde o bem já predominará. E quem vai habitar essa terra? Jesus, há mais de 2000 anos, estava dizendo: os mansos e pacíficos herdarão essa terra renovada, anunciada pelos espíritos superiores. Então a terra está assim se transformando e os bons espíritos, aqueles que diz Jesus, mansos e pacíficos, estarão sim herdando esse novo planeta de regeneração. Pois bem, o Evangelho segundo o Espiritismo trata muito bem esse tema no seu capítulo 19. Então nós temos uma belíssima instrução dos Espíritos, dizendo assim: obediência e resignação. E essa mensagem foi trazida por Lázaro. Lázaro, aquele que foi trazido novamente à vida por Jesus, não é? Ele estava no estado letárgico, e Jesus, então, por intervenção de suas irmãs, traz Lázaro de volta. Então, essa mensagem belíssima que nós vamos acompanhar é exatamente de Lázaro, tá certo? E está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência e resignação. Então, nós vamos compreender hoje, com um pouco mais de profundidade, o que quer dizer essas duas questões que levam as pessoas naturalmente a serem mais brandas, a serem mais pacíficas em todas as suas atitudes e ações. O tema diz obediência e resignação. Lázaro diz assim: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Gente, obediência e resignação não se confunde com acomodação. Por isso que Lázaro diz aqui, veja a mensagem agora. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Já vamos iniciar dizendo isso. O homem que é insensato, que não é obediente nem resignado, nas primeiras provações que lhe chegam, ele entrega o braço a quem? À revolta. E não sabe vencer com equilíbrio as provas que bateram à sua porta. Olha o que diz ainda Lázaro. Cada época é assim, marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Então veja que essa advertência de Lázaro é muito importante. Ele trata isso, gente, ainda no século XIX, porque o Evangelho é de 1860, nessa faixa, e a mensagem de Lázaro já diz isso. A grande virtude é o desenvolvimento intelectual, desde aquela época para cá. E o grande vício é a indiferença moral. Lázaro continua dizendo assim: submetei-vos a um impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei, sobretudo, à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis
aos novos ensinamentos. Então essa mensagem de Lázaro é muito importante, porque ela fala justamente da necessaríssima transformação moral de que todos nós somos ainda carentes e necessitados. E aí gera realmente essa dicotomia. Normalmente aquele que não é brando, que não é pacífico, que não tem ainda a consciência do quanto precisa trilhar para aproximar-se das virtudes, normalmente nem é obediente às vontades de Deus, muito menos sabe resignar-se quando algum insucesso bate à sua porta, em algum empreendimento principalmente que ele foi realizar. Normalmente, as pessoas têm aquele pensamento, aquele entendimento de que sempre tudo vai dar certo. A mínima contrariedade o leva normalmente ao desprezo, à revolta ou muito mais à insensatez ainda. Joana de Ângeles, então, nos traz falas também extremamente importantes sobre esse tema que nós trouxemos aqui de uma forma resumida da mensagem de Lázaro, que fala-nos muito bem, e vou até repetir: a obediência é o consentimento da razão, é você examinar que aquilo lhe é muito necessário, e a resignação é o consentimento do coração, é manter-se em equilíbrio e buscando com o seu esforço sair daquela situação e não acomodar-se. Mas é muito diferente você resignar-se e lutar para sair da situação que lhe incomoda do que você dar o braço à revolta e tentar sair da mesma situação nessa casa mental. Uma coisa vai ser muito diferente da outra. Então, Joana de Ângeles diz assim: a resignação é uma virtude pouco considerada na jornada humana, dando lugar a aflições perfeitamente dispensáveis ao processo evolutivo existencial. Só essa frase, gente, já dá muita reflexão. Joana diz isso: quando nós não somos resignados, nós atraímos para a nossa jornada de crescimento, ela diz aqui, há aflições que eram perfeitamente dispensáveis. Percebam se assim não é. Quantas vezes se diz, gente, revolta, raiva, indignação, tudo isso não resolve o problema e ainda nos adoece mentalmente. É verdade. Na primeira frase, Joana de Ângeles já diz isso. Evitaríamos grandes aflições na nossa jornada se tivéssemos o mínimo de resignação, que é a compreensão do porquê aqueles insucessos estão chegando até nós, muitas vezes por culpa de nós mesmos. Ela diz assim: quase desconhecida, a resignação é a natural aceitação das ocorrências perturbadoras no dia a dia de todas as criaturas. Ora, gente, quando nós já vamos adquirindo maturidade psicológica, nós passamos a compreender por que muitas situações chegam até nós como ocorrências perturbadoras. E aí é a postura de cada um que vai nos diferenciar diante, muitas vezes, de situações muito parecidas. Chega para um, chega para o outro. Esse um se revolta, fica aí resignado, fica atentando contra a sua própria sorte, dizendo que Deus o abandonou, e aí estagia num quadro de sofrimento e de aflição. O outro, com praticamente a mesma situação, resigna-se de forma ativa, diz: eu vou sair desse problema porque tenho certeza de que está me trazendo algum ensinamento. Daí eu vou extrair o ensinamento. É a postura daquele que é resignado, maduro psicologicamente, não é? Não se vitima, não fica se colocando numa situação de esquecido de Deus ou das pessoas. Ele sabe sim que ali vai lhe trazer algum ensinamento. Então Joana diz isso. Resignação quase desconhecida, a resignação é natural aceitação das ocorrências perturbadoras no dia a dia de quase todas as criaturas. Por quê, gente? Porque ainda habitamos um plano de provas e de expiações. Então é natural que para a grande maioria de todos nós estagiemos aqui nesse planeta com momentos felizes e muitas questões que nos desafiam o entendimento e nos desafiam uma postura
renovadora para ter uma vida melhor. Diz ainda Joana, conscientizando-se a respeito do insucesso não esperado no empreendimento, a resignação facilita o reexame tranquilo do acontecimento negativo, abrindo possibilidade de reiniciá-lo em nova ótica, com o mesmo entusiasmo da vez anterior. Gente, é isso. Quando nós estivermos num empreendimento e que o resultado não foi aquele esperado, por que se arrasar, não é? Muitas vezes não dependeu só de nós, e mesmo quando dependeu, nós não entregamos o nosso melhor. É preciso ter coragem de fazer esse exame e, como diz Joana, resignar-se para fazer um exame adequado da situação e voltar com o mesmo entusiasmo e dizer, nessa nova tentativa, eu vou vencer. Eu vou entregar o meu melhor e vou colher os frutos de um melhor resultado. Essa é a colocação dos espíritos superiores para o processo da resignação ativa e jamais da acomodação. Quase sempre, quando algo tem lugar negativo numa realização, o indivíduo permite-se a dominação do ego no seu procedimento, considerando absurdo o resultado desagradável e entrega-se à revolta ou ao desânimo, exatamente quando por um pouco de esforço se encontraria preparado para o êxito. É uma pena o que diz Joana de Ângeles, porque você não teve o sucesso esperado, mas você já estava muito próximo da realização. Então, se você toma consciência e se resigna corretamente, reexamina a situação e diz, eu sei porque faltou aquele tanto. Você reinicia a empreitada e está muito próximo, então, do êxito. Nesse momento, o não resignado fica abatido, se entristece ou se revolta, e próximo do êxito, ele desiste da empreitada. Veja que colocação filosófica importante. Então, gente, a resignação, voltamos a dizer, não é acomodar-se, não é dizer, era para si, isso era o meu destino, não. É preciso resignar-se ativamente, examinando os fatos, compreendendo a sua parcela de colaboração para que houvesse aquele insucesso. Que não está emocionalmente preparado para o erro, o equívoco, menos está capacitado para o êxito. Como todos são seres falíveis, na pauta das realizações, acerto e engano são probabilidades finais de toda ação significativa. Veja como é importante. Gente, quando formos a alguma empreitada, vamos considerar. Ela pode ter bom êxito, como pode ter também um final de insucesso. É natural pela nossa condição ainda espiritual e psicológica, é natural pelo plano em que nós vivemos de provas e expiações. Então nós estejamos preparados para o sucesso ou para o insucesso também, mas jamais desistir, não é? Até porque, é como dizem os espíritos, nós estamos aqui para crescer intelectual e espiritualmente, com experiências positivas, negativas, e disso tudo nós vamos tirando grandes lições e grandes ensinamentos. Por mais se a gigante capacidade de conhecer, de saber, sempre se está na condição de um pequenino verme pensante, contemplando a magia surpreendente do cosmo nas suas mais gloriosas facetas. Quem somos nós, gente, para nos achar perfeitos, que todas as realizações que vão chegar até nós vão chegar com frutos de êxito? Não. É preciso compreender ainda a nossa pequenez espiritual, mas com a potencialidade, sim, de nos tornarmos um dia espíritos de luz. Nunca te superestimes no comportamento social, acreditando que estás assinalado para o sucesso que te aguarda com facilidade. Por favor, gente, essa é a grande reflexão da manhã. Nunca se superestime, não é? Quantas vezes perdemos oportunidades belíssimas de tratamento, de participação, de troca na sociedade, porque nos encastelamos achando que somos ou insubstituíveis,
ou infalíveis, ou achando que jamais vamos errar, e sim, que todas as nossas realizações que virão em forma de frutos doces, não é assim. Grande parte delas vai chegar como forma de insucesso, nos impulsionando muitas vezes, espíritos rebeldes que ainda somos, para avançarmos pela dor, quando não escolhemos avançar pelo amor. Então Joana diz muito bem, nunca te superestimes, achando que o sucesso te aguarda com facilidade. Gente, sucesso não vem com facilidade, vem com esforço, vem com compreensão, vem com resignação. Para tanto, recorre ao tentame desafiador para descobrires onde te equivocaste e como o que te parecia correto desviou-se do rumo reto, levando-te ao desar inesperado. Vamos compreender que a paz que nós almejamos, que o sucesso que nós esperamos está depositado proporcionalmente à resignação, ao esforço que faremos para que nós possamos nos conduzir no caminho do bem e crescermos espiritualmente. Esperamos em Deus, gente, que essa reflexão nos ajude e que nós possamos daqui tirar muitos bons frutos para melhorar e tornar nossa jornada muito mais feliz. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine e, assim permitindo, estaremos aqui no próximo sábado. Peço a vocês que, se gostaram, por favor, gente, deixe seu like, comentem no canal, tragam suas dúvidas, tá certo? E incentive as pessoas a se inscreverem no nosso canal. Desejo a todos, então, muita paz e luz.